Olá pessoal do nono, como é que vocês estão? Espero que estejam todos com saúde, todos na paz. Hoje nós vamos continuar nossas aulas de história e vamos estudar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos dar uma passada rápida aqui, vamos fazer um resumo do que foi essa guerra, das principais causas e consequências desse conflito, tá certo? Então vamos acompanhar. Esse conflito, pessoal, aconteceu entre 1914 e 1918. E quais foram os motivos que levaram ao mundo a entrar em guerra, entrar em conflito? Um conflito onde morreram aí mais de 10 milhões de pessoas, né? Foi o primeiro grande conflito da humanidade. Então, o que acontecia na Europa? O imperialismo, né? E principalmente o revanchismo entre a Alemanha, Inglaterra e também entre França e Alemanha. Então, pessoal, os europeus, os países europeus estavam em um momento de uma grande industrialização e eles buscavam aí mercados consumidores para seus produtos e também buscavam territórios para buscarem matérias-primas, como ferro, carvão, entre outros. E essas disputas, essa corrida por esse mercado consumidor, por esses territórios, acabou gerando aí vários conflitos, né, internos lá na Europa, que depois, né, lá em 1914, explodiria a guerra. Os conflitos eram o seguinte, pessoal. A Alemanha, ela buscava unir todos os povos, falavam a língua alemã por toda a Europa e juntar num território só. Isso aí chamou-se o pan-germanismo, ou seja, ele invadia territórios e ia anexando a Alemanha. E isso foi gerando, né, umas disputas lá na Europa. O pan-eslavismo é a mesma coisa. A Rússia estava juntando todos os povos de origem eslava, né, colocando num território só. E essas invasões de território foram gerando essas disputas, esses conflitos. Quando foi lá por volta de 1907, os países europeus eles começaram a formar alguns blocos e se unirem se uniram em dois blocos nesse período, né? Esse período também ficou conhecido como Paz Armada, porque eles fizeram alguns acordos de não agressão, de não se atacarem, mas enquanto eles estavam, né, com esse acordo de não agressão, de não se atacarem, eles estavam se preparando, se armando, aumentando o seu poderio bélico, né? Então, esse período é chamado de paz armada, é o período anterior à guerra, né? Estamos em paz, mas nós estamos se preparando, qualquer coisa a gente está preparado aqui. Aí foi nesse período que surgiram várias armas que até então não existiam, como o aperfeiçoamento da metralhadora, o tanque de guerra, o avião, armas de gás, né, que até então não existiam. Então, essa tecnologia que foi implementada na Primeira Guerra Mundial, depois ela serviria para o bem também, como a produção de tecnologia para os aviões, para os medicamentos, etc. Né? Existe aí o ponto positivo, agora o grande ponto é o ponto negativo mesmo, né? Morreram mais de 10 milhões de pessoas nesse conflito. Então, se formaram aí dois blocos. Né? A Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria se juntaram de um lado, na chamada Tríplice Aliança, e do outro lado juntaram-se aí a França, a Rússia e a Inglaterra, chamados de aliados, né? A Tríplice Entente. Então ficou esses dois blocos formados, né? Fizeram um acordo de não agressão, mas caso acontecesse algum conflito, quem estava de um lado tinha que ajudar o que estava, né, do mesmo lado contra o outro. E assim estavam ali aquelas tensões, né? E só faltava um motivo, só faltava uma faísca para explodir o conflito, que já vinha se arrastando desde o final do século XIX. Então, quando foi lá em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, lá da Áustria-Hungria, foi fazer uma visita lá em Sarajevo, na Sérvia, e houve um atentado, né? Um jovem matou o herdeiro do trono austro-húngaro, né? Como ele era sérvio, que estava de um lado, e a Hungria estava do outro lado no bloco, então a Hungria, depois desse assassinato, ela declarou guerra à Sérvia. Então quem estava do lado da Sérvia declarou guerra a quem estava do lado da Áustria-Hungria. Então esse foi o estopim, né? Foi o início, foi o que fez a guerra explodir. Mas que fique bem claro, esse foi o motivo que fez a guerra explodir, não foi o motivo das principais motivos da guerra. Foram as disputas imperialistas, né? Foram as disputas por território, foram as disputas por mercado consumidor, né? Lá na África, na Ásia e na própria Europa, certo? E o estopim, o que fez a guerra explodir, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, né? O herdeiro do trono austro-húngaro. Então a guerra, pessoal, ela teve algumas fases, né? A primeira fase foi quando os grupos, né, começaram a invadir territórios, chamada Guerra de Movimento. A Alemanha foi invadindo territórios, a Rússia também foi invadindo territórios, né? E nessas invasões de territórios foram controlando alguns pontos. Os exércitos alemães e austríacos invadiram a Bélgica, chegaram à França, mas foram barrados na Batalha do Marne. Os russos avançaram em direção à Prússia, mas foram detidos pelos alemães. Então, nesse momento que houve esse embate,
aí começou a segunda fase, que é a chamada Guerra de Trincheiras, onde eles cavaram aquelas valas profundas, né? Atravessando aí de um país a outro, né? Cerca de 600 quilômetros de trincheiras, e dentro dessas trincheiras os soldados ficavam circulando, né, de um lugar para outro, porque as balas passavam por cima, né? Então essas trincheiras eram essas valas, colocavam alguns sacos de areia, e também todas elas, a grande maioria era rodeada de arame farpado, né? Então essa foi a característica principal da Primeira Guerra Mundial, foi a Guerra de Trincheiras, que aí foi o maior período, né? Eles passaram dentro dessas trincheiras. E essas trincheiras, pessoal, eram terríveis, elas eram fétidas, eram cheias de lama, eram cheias de corpos, né? Os soldados que morriam ali mesmo ficavam. Então era um lugar muito ruim de se viver, né? Dentro das trincheiras. Os soldados tinham que conviver com sujeira, com tudo de ruim, com doenças, e ao mesmo tempo ter que se alimentar lá dentro, ter que dormir, né, ter que fazer suas necessidades, né? Então tudo acontecia dentro das trincheiras. Então dizem que era terrível, era muito ruim a vida dentro das trincheiras. Quando essa guerra foi avançando, né, foi ganhando proporções mundiais, os Estados Unidos ficou lá quietinho no canto dele, só fornecendo armas, fornecendo matéria-prima para os países que estavam envolvidos. E o Brasil também ficou de fora. O Brasil não tinha ainda um poderio de um exército forte para mandar e tal, mas acabou entrando na guerra quando alguns navios brasileiros foram afundados. Então o Brasil entrou do lado da Entente, né, do lado da Inglaterra, da França, entraram na guerra, mas o Brasil não mandou nenhum soldado para lá, mandou apenas alguns aviadores, alguns médicos, alguns medicamentos para ajudar a Entente, né? Já os Estados Unidos, já no finalzinho da guerra, lá em 1917, foi quem entrou na guerra de fato e conseguiu aí a vitória para a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança foi derrotada. Então, o que fez os Estados Unidos sair como principal potência, né, na Primeira Guerra Mundial? E é a principal potência do mundo até hoje. Exatamente por isso. Enquanto os países europeus estavam se matando na guerra, estavam lá se acabando, os Estados Unidos estavam produzindo, estava crescendo, estava vendendo suas mercadorias. E ao final da guerra, quando a guerra acabou, né, quando tudo terminou, em 1918, todos os países que participaram da guerra desde o início, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, estavam totalmente devastados. Os Estados Unidos era o único que tinha dinheiro, era o único que estava forte. Então, a partir daí, os Estados Unidos começou a dar as regras, começou a ditar as regras no mundo. Então, é uma das consequências da Primeira Guerra Mundial e também depois da Segunda Guerra, quando a gente foi estudando, é exatamente isso. É a subida dos Estados Unidos para a principal potência do mundo a partir dessas guerras, exatamente por essa estratégia. Enquanto os europeus estavam se acabando na guerra, eles estavam crescendo, produzindo, e depois começou, era o único que tinha dinheiro para emprestar, para reconstruir esses países. E o Brasil participou, como eu disse, apenas mandando médicos, medicamentos, aviadores e alguns navios para vigiar a costa do Atlântico. Foram aproximadamente 10 milhões de mortos, né? Alguns dizem 10 milhões, outros até chegam até 20 milhões quando se calcula os civis que morreram, as pessoas que não tinham nada a ver, as pessoas que morreram de fome porque a guerra não permitia a produção, certo? Então é entre 10 e 20 milhões, não se tem um número correto, mas arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos, né? Uma guerra é sempre devastadora, então é sempre bom a gente estar estudando, estar vendo como aconteceu, para que nos dias atuais a gente evite esses conflitos, né? Porque disseram que a Primeira Guerra Mundial também era chamada de Grande Guerra, né? A pior guerra de todas, porque eles ainda não sabiam que a Segunda Guerra viria e viria muito pior do que foi a primeira, né? Então não se aprendeu com a Primeira Guerra Mundial. Fizeram a segunda e foi terrível. Agora o que se tem, né, é que as pessoas pensem, que as pessoas se organizem, que a gente estude para entender, para que nós não possamos deixar a Terceira Guerra Mundial acontecer, né? É para isso que a gente estuda a história, para a gente observar o passado, ver como as coisas aconteceram e evitar que coisas tão ruins aconteçam novamente, né? Procurar as coisas boas para que não aconteçam esses terríveis conflitos como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália, que estava do lado da Alemanha e da Áustria-Hungria na Tríplice Aliança, ela mudou de lado, né? Mudou de lado, saiu, fugiu, então ficou só a Alemanha, a Áustria-Hungria de um lado. Esses foram os que perderam a guerra. E nesse momento também, em 1917, a Rússia, né, que estava do lado da Tríplice Entente, também saiu da guerra, porque estavam acontecendo alguns problemas internos, né, que era a Revolução de 1917 lá na Rússia, né, que é um assunto para outro
outro capítulo. Então a Rússia sai do conflito, a Itália muda de lado. Esses acontecimentos aí, né, foram e geraram aí o final da Primeira Guerra Mundial. E com o fim dessa guerra, com a rendição, né, os países vencedores reuniram-se em Paris, lá em Versalhes, né, para fazerem um tratado, né, entre os quais o Tratado de Versalhes, no qual foram impostas à Alemanha as seguintes cláusulas. Veja só o que foi que eles colocaram para a Alemanha. A Alemanha tinha que abdicar de todas as suas colônias, ou seja, todos aqueles territórios que a Alemanha tinha conquistado durante esse período, deixado de lado. Tinha que indenizar financeiramente as potências europeias devido aos prejuízos causados pela guerra, ou seja, a Alemanha foi acusada de ser a culpada da guerra. Certo? Então tinha que pagar uma indenização milionária aos países vencedores. A Alemanha ainda tinha que reduzir suas forças militares a no máximo 100 mil homens, devolver a Alsácia-Lorena à França. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, a Alemanha foi considerada a principal culpada da guerra, né? E assim sofreu duras penas, duras imposições, né, que recaíram sobre a Alemanha. Como eu já falei, essas penas, essas restrições acabariam gerando aí a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, muitos alemães consideraram essas penas injustas, né, e humilhantes. Então, nos anos mais tarde, o ressentimento e o desejo de mudar essas condições motivaram aí o ressurgimento do nacionalismo alemão. E aí onde surge o Hitler, onde surge todas as questões que vão gerar a Segunda Guerra. No final da guerra, eles criaram aí a chamada Liga das Nações, que era uma espécie de ONU, né? Hoje é a ONU, que é exatamente para promover a paz, a evitar os conflitos, né, nas nações. Só que a Liga das Nações ela não deu muito certo, né, acabou caindo porque não conseguiu manter a paz entre os países, tanto é que houve a Segunda Guerra Mundial, especialmente aí porque os Estados Unidos não quis entrar na Liga das Nações, não quis atender o que a Liga estava propondo, né? Então, com a saída dos Estados Unidos, a Liga ficou fraca e acabou não evitando aí a Segunda Guerra Mundial. E é como eu disse, né, essa neutralidade dos Estados Unidos, essa ficando de fora durante a maior parte do tempo da guerra, fez com que ao fim da guerra ele saísse como superpotência e esteja até hoje, né, sendo o principal país, a principal potência. E é basicamente isso, pessoal. Esse foi o conflito, a Primeira Guerra Mundial, né, que foi gerado pelas disputas europeias, pela disputa por mercado de consumidores, por matéria-prima, né, e que houve aí esses conflitos nas trincheiras, essa guerra de movimento e essa grande mortalidade, né, mais de 10 milhões, e a consequência principal foi os Estados Unidos sair aí como principal potência do mundo, que até hoje está.